Bom dia, graça e paz a todos. Estamos iniciando mais uma semana e, na presença do Senhor, pois vamos estudar a nossa lição da Escola Sabatina. É a segunda lição deste trimestre e, durante o mesmo, estudaremos algumas lições que aprendemos nos estudos das cartas de Paulo à Igreja de Corinto. Essa igreja havia sido fundada por ele mesmo na sua segunda viagem missionária, após passar um bom tempo naquele local. Seus habitantes eram apreciadores da eloquência, da retórica, conheciam muito sobre filosofias e sobre os ensinos gregos. Essa cidade era conhecida pela sua luxúria e também depravação sexual. Ela abrigava o templo da deusa Afrodite, que favorecia essas práticas. Foi desafiador para Paulo iniciar o trabalho ali, mas o seu amor pela salvação das almas e o intenso zelo pelo Evangelho o motivaram a trabalhar incessantemente naquele local. Após sua saída, após um tempo, Paulo recebeu algumas notícias tristes a respeito da condição espiritual da igreja que ele havia deixado ali. Imediatamente ele se propôs a escrever cartas tratando dos assuntos que haviam chegado até ele. E a nossa lição, ela vai estar baseada especificamente no que estava acontecendo lá na igreja, no que diz respeito a divisões. O título da lição dessa semana é Divisões na Igreja. E o primeiro tópico fala sobre sérias divisões em Corinto. A pergunta A nos diz assim: que notícias perturbadoras Paulo recebeu da igreja de Corinto? Então, em 1 Coríntios 1, 11 e 12, lemos assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Antes de Paulo falar essas palavras, ele fez um apelo aos irmãos de Corinto, que é justamente o verso áureo da nossa lição, que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, antes de Paulo comunicar a notícia que ele havia sido comunicado, ele faz um apelo, né, já apontando o problema. E ao tomar conhecimento dessa situação, Paulo se preocupou porque sabia que uma igreja dividida está fadada ao fracasso. Poderíamos citar diversos outros textos que falam sobre união na igreja, mas todos eles levam à mesma conclusão: Deus não se agrada de tal situação. E o problema eram partidos, cada um se posicionava para um líder religioso. Nós temos o primeiro, Paulo. Então, o grupo que se classificava ser de Paulo defendia um argumento de que era porque Paulo era um pregador do evangelho, que havia falado com o Senhor no caminho de Damasco, que havia fundado a igreja, então eles tinham um respeito, um carinho, um amor muito grande por Paulo. Já o grupo que defendia Apolo, que era de Apolo, era porque Apolo era um servo de Deus muito eloquente, né? Ele falava muito bem e isso atraía a atenção das pessoas. O grupo de Pedro era lógico, Pedro tinha andado com Jesus, então na mente deles, Pedro estava numa posição superior aos demais. E o último grupo alegava
ter recebido diretamente de Cristo os ensinamentos e não seguia nenhum líder terreno, né? Então, essas discussões estavam pairando ali na igreja de Corinto. E Paulo se posiciona dizendo para que aquilo acabe. Não haja entre vós dissensões, né? Porque o preço que uma igreja paga por estar dividida é muito alto, né? Então, Paulo teve essa preocupação com a igreja de Corinto. E a nota diz assim, ó: orgulho, idolatria e sensualidade cresciam constantemente entre aqueles que uma vez haviam sido zelosos na vida cristã. Percebam que um erro vai levando ao outro, né? Primeiro veio a divisão e depois outros pecados se seguiram. Então, este era o problema que Paulo aponta aqui na igreja de Corinto. Na pergunta B, nós lemos assim, ó: como o Senhor considera as pessoas que causam divisões na igreja? Agora vem a posição divina, né, diretamente divina, sobre o assunto. Em Provérbios 6, 16 a 19, lemos as seguintes palavras: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Conta comigo: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Essa é a 7ª coisa que a sua alma abomina. Ele aborrece todas, mas a 7ª ele abomina. E Paulo faz uma advertência que esse tipo de pessoas que espalha discórdia entre os irmãos, a gente precisa estar atento, porque não são boas companhias. Então precisamos vigiar também nesse sentido. O comentário bíblico, falando sobre o tema aqui da igreja de Corinto, o comentário bíblico adventista, ele diz que comparar um líder espiritual com outro é contrário ao Espírito de Cristo. Como seres humanos, às vezes nós temos essa tendência, né, de comparar o líder A ao líder B, porque um faz desse jeito, o outro faz de outro. Não é do agrado do Senhor que seja assim, porque é o início do que aconteceu na igreja de Corinto, né? Se posicionar a favor ou apoiar um líder em detrimento do outro. Então precisamos estar atentos, porque todos eles, tanto Paulo como Pedro, como Apolo, o objetivo deles era pregar o evangelho. Eles estavam unidos a Cristo. Então nós também precisamos estar unidos a Cristo e não nos prendermos a divisões. Muito pelo contrário, nós temos que ser agentes de união. Que possamos pensar nisso nesse dia e que não sejamos nós os disseminadores de discórdia, né? Que o Senhor abra as nossas mentes para entender a sua palavra e nos dê graça para isso. Amém. Amanhã estaremos de volta para o estudo do 2º tópico. Até lá!